Amém. Graça e paz a todos. Uma boa noite, né? Mais uma vez, aqui diante dos irmãos, uma pequena porção da palavra. E eu estou trazendo hoje minha última ministração lá na Cidade Verde, na IEB Cidade Verde. Que lá eu tenho, acho que vai fazer uns 2 anos que eu tenho pregado somente em Hebreus, verso a verso. Capítulo por capítulo, às vezes trago algum tema também dentro dos próprios versos. E a última ministração foi no capítulo 9, do verso 1 ao 15. Ela falou muito ao meu coração e eu fiquei com ela na mente. Durante a composição dela, durante a ministração e pós-ministração, ela ficou ecoando na minha mente. E surgiu até coisas novas que eu acrescentei. E quando o Gabriel falou comigo para confirmar a minha vinda aqui no dia de hoje, eu disse logo a ele, já está pronta. E da semana passada para cá, ontem, hoje, eu lendo, né, a ministração, eu digo, obrigado, Senhor, é isso mesmo, vai ser isso mesmo. Eu ia trazer o Salmo 134, na verdade. Ia ser Salmo 134, mas acabou que, após a ministração, lá na Cidade Verde, eu não consegui tirar da mente Hebreus 9, do verso 1 ao 15. Amém? Vamos fazer a leitura desses versos. São versos, é um pouco extenso, porém eu dividi a ministração em 3 momentos, para facilitar o nosso entendimento, que é muita informação. Acaba que também muita coisa eu deixei de lado, porque sempre que a gente monta, né, uma ministração e retorna para ela, coisas novas aparecem. Como hoje, né, vai ter coisas inéditas, né, que não foram ditas lá no Cidade Verde, mas espero que numa próxima vez que eu pregue de novo no capítulo 9, Deus fale mais uma vez comigo e traga coisas novas. Eu acho isso maravilhoso. Sempre que a gente lê, relê e reestuda, coisas novas aparecem. Então, vamos fazer a leitura. Hebreus 9, do verso 1 ao 15, que diz: a primeira aliança tinha regras para adoração, bem como um santuário terreno. Esse tabernáculo era dividido em 2 partes. Na primeira ficava o candelabro e a mesa com os pães da presença. Essa parte era chamada lugar santo. Depois havia uma cortina e, atrás dela, a segunda parte, chamada lugar santíssimo. Nessa parte ficava o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, inteiramente coberto de ouro. Dentro da arca havia um vaso de ouro contendo o maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas de pedra da aliança. Sobre a arca ficavam os querubins da glória divina, cuja sombra se estendia por cima do lugar de expiação. Mas agora não é o momento de explicar essas coisas em detalhes. Quando tudo estava preparado, os sacerdotes entravam regularmente no lugar santo para cumprir seus deveres sagrados. Mas apenas o sumo sacerdote, e só uma vez por ano, entrava no lugar santíssimo. Ele sempre apresentava o sangue do sacrifício pelos próprios pecados e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Com essas regras, o Espírito Santo mostra que o caminho para o lugar santíssimo não havia sido aberto enquanto o primeiro tabernáculo continuava em uso. Essa é uma ilustração que aponta para o tempo presente,
pois as ofertas e os sacrifícios que os sacerdotes apresentam não podem criar no adorador uma consciência totalmente limpa. Tratava-se apenas de alimentos e bebidas e várias cerimônias de purificação. Eram regras externas, válidas apenas até que se estabelecesse um sistema melhor. Cristo se tornou o sumo sacerdote de todos os benefícios agora presentes. Ele entrou naquele tabernáculo maior e mais perfeito no céu, que não foi feito por mãos humanas, nem faz parte deste mundo criado. Com seu próprio sangue, e não com o sangue de bodes e bezerros, entrou no lugar santíssimo, de uma vez por todas, e garantiu redenção eterna. Se, portanto, o sangue de bodes e bezerros e as cinzas de uma novilha purificavam o corpo de quem estava cerimonialmente impuro, imaginem como o sangue de Cristo purificará nossa consciência das obras mortas, para que adoremos o Deus vivo, pois pelo poder do Espírito Eterno, Cristo ofereceu a si mesmo a Deus como sacrifício perfeito. Por isso, ele é o mediador da nova aliança, para que todos que são chamados recebam a herança eterna que foi prometida, porque Cristo morreu para libertá-los do castigo dos pecados que haviam cometido sobre a primeira aliança. Amém? Então, só relembrando aqui, os irmãos me permitam trazer um breve resumo do capítulo 1 até aqui, só para contextualizar, né? Lembrando que essa carta ela foi escrita para cristãos, judeus, né, convertidos, recém-convertidos, que conheciam a lei e conheciam os rituais antigos do Antigo Testamento, mas que estavam, digamos assim, em dúvida, né? Eles estavam sendo altamente perseguidos e, por estarem sendo muito perseguidos, estavam tentados a voltar para o judaísmo, né? E, trazendo resumidamente aqui, do capítulo 1 e o capítulo 2 de Hebreus, lá a gente vê como Deus falou no passado pelos profetas, mas agora fala por meio de Jesus, seu Filho, que é maior do que os anjos. E a gente vê também que Cristo, ele é a expressão perfeita de Deus, Criador e sustentador de todas as coisas. Ele fez homem para compartilhar a nossa humanidade, sofrer a morte e destruir o poder do diabo, né? Tornando-se o Salvador e o sumo sacerdote, digamos assim, compassivo. Dos versos do capítulo 3 e o capítulo 4, a gente vai poder ver que Jesus é maior que Moisés. O autor lá ele explica que Jesus é maior que Moisés, sendo digno de mais glória porque é o Filho sobre a casa de Deus. E o autor ele também traz um alerta contra a incredulidade e a dureza do coração, lembrando lá do povo de Israel, lá no deserto, pela sua peregrinação, né, no deserto, o tempo que eles passaram lá naquele deserto devido à sua desobediência. Ele também fala, o autor fala também sobre o descanso de Deus, que ainda está disponível para quem crê nesse Deus que disponibiliza tal paz, tal descanso para nós. E ele fala também que a palavra de Deus é viva e penetrante, e Cristo é o sumo sacerdote que compreende as nossas fraquezas. Aí mais para frente, no capítulo 5 e no capítulo 6, Cristo, né, chamado por Deus, escolhido por Deus, é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E o autor compreende os leitores, o autor ele repreende os leitores por ainda serem crianças na fé, necessitados de leite espiritual ainda. E a advertência também, existe a advertência contra a apostasia que estava acontecendo naquele lugar, mas também havia incentivo, né, à perseverança, lembrando que Deus é fiel às suas promessas. Ele traz essas recordações aos judeus que estavam passando por esse processo de apostasia, querendo abandonar a fé.
No capítulo 7, Melquisedeque é apresentado como figura superior aos sacerdotes levíticos. Jesus é sacerdote eterno, perfeito e imutável, oferecendo um sacrifício único e suficiente. E já no 8, no capítulo anterior ao nosso de hoje, Cristo é o sumo sacerdote do verdadeiro tabernáculo celestial, não feito por mãos humanas. Cristo inaugura essa nova aliança, né, que é superior à antiga, baseada em promessas muito melhores. E essa nova aliança escreve a lei não em tábuas de pedra, mas no coração, e garante perdão completo e torna a primeira aliança totalmente obsoleta. Amém? Dito isso, entrando aqui nos versos de hoje, trazendo uma breve introdução, no capítulo 9, ele vai nos conduzir, nos conduz a uma comparação bem aprofundada entre a antiga aliança estabelecida e como era e como funcionava a adoração no período da primeira aliança. Ele fala sobre o tabernáculo, que era o santuário terreno, construído segundo a ordem divina, dividido em duas partes. O lugar santo, onde ficava o candelabro e a mesa com os pães da presença, ou proposição, e o lugar santíssimo, separado por uma cortina, onde estavam o altar de ouro e o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança. E dentro da arca havia esses objetos, que marcavam a história e o relacionamento de Deus com o seu povo. O vaso de ouro, com o maná, que é a lembrança do sustento que Deus deu ao seu povo no deserto. A vara de Arão, que floresceu, que foi o sinal da escolha divina para o sacerdócio. E as tábuas da aliança, que foi a lei dada por Deus lá no Sinai. E sobre a arca havia os querubins, que representavam a glória de Deus, cobrindo com suas asas o lugar da expiação, onde o sangue do sacrifício era aspergido. Então o texto ele explica que no sistema da antiga aliança, os sacerdotes estavam regularmente no lugar santo para cumprir os seus serviços, mas apenas o sumo sacerdote podia entrar no lugar santíssimo, e isso só acontecia uma vez por ano, no dia da expiação, levando o sangue do sacrifício pelos seus próprios pecados e pelos pecados do povo. E essa prática, segundo o autor, mostrava que o caminho para a presença plena de Deus ainda não estava aberto. E os rituais antigos, embora fossem importantes, tratavam apenas de questões externas, envolvendo os alimentos, bebidas e purificações cerimoniais, e não podiam purificar a consciência de forma completa, de forma plena. Eles eram provisórios, válidos apenas até a chegada de algo melhor. E a partir do verso 11, o autor ele vai trazer e apresenta Cristo como o sumo sacerdote perfeito, diferente dos sacerdotes terrenos. Jesus entrou em um tabernáculo maior e perfeito, não construído por mãos humanas, que é situado no céu. E ele não levou sangue de animais, mas o seu próprio sangue, entrando no lugar santíssimo celestial de uma vez por todas, garantindo redenção eterna. Se o sangue de animais poderia purificar cerimonialmente, muito mais faz o sangue de Cristo, que é capaz de purificar nossa consciência, nos livrando das obras mortas, para que possamos servir ao Deus, que é um Deus vivo. Assim, Jesus se torna o mediador da nova aliança, garantindo a todos os que são chamados por Deus
garantindo a herança prometida. Sua morte não apenas nos livrou da condenação pelos pecados que foram cometidos sobre a antiga aliança, mas abriu acesso direto e definitivo à presença de Deus, algo que antes era impossível. Em resumo, do verso 1 ao 15 aqui vai mostrar que o sistema da antiga aliança era apenas uma cópia, né, do que estava por vir. E ele apontava para Cristo, o sacrifício perfeito, que substituiu os rituais temporários por uma obra que é completa, uma obra que é eterna, que trouxe salvação e comunhão real com o nosso Deus. E agora, nesses 5 primeiros versos, como eu disse, eu dividi em 3 partes, né, 3 momentos, esses 15 versos. E esses 5 primeiros que vai dizer, a primeira aliança tinha regras para adoração, bem como um santuário terreno. Esse tabernáculo era dividido em 2 partes. Na primeira ficava o candelabro e a mesa com os pães da presença. Essa parte era chamada lugar santo. Depois havia uma cortina e atrás dela a segunda parte, chamada lugar santíssimo. Nessa parte ficava o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, inteiramente coberta de ouro. Dentro da arca havia um vaso de ouro contendo maná, e a vara de Arão que floresceu, e as tábuas da pedra da aliança. Sobre a arca ficavam os querubins da glória divina, cuja sombra se estendia por cima do lugar de expiação. Mas agora não é o momento de explicar essas coisas em detalhes. Então, como nós vimos aqui, né, o autor ele está comparando o sistema do culto do Antigo Testamento com a obra perfeita de Cristo Jesus. E os versos aqui, de 1 a 5, são uma descrição bem resumida do tabernáculo e de seus elementos, para preparar o argumento de que Jesus, ele é o verdadeiro sumo sacerdote e o sacrifício definitivo. No verso 1, que mostra aqui a primeira aliança, né, que se refere à aliança feita lá no Sinai, que incluía as leis para o culto e um santuário terreno. Ou seja, o relacionamento com Deus no Antigo Testamento passava por um espaço físico, com regras rígidas de adoração, como está escrito em Êxodo, no capítulo 24, e o verso 12, que diz: Então o Senhor disse a Moisés: Suba ao monte para encontrar-se comigo. Fique lá e eu lhe darei as tábuas de pedra nas quais gravei a lei e os mandamentos para ensinar ao povo. Então, o tabernáculo, né, como o autor diz, era dividido em 2 partes. O lugar santo, né, que tinha o candelabro, que era o símbolo da luz de Deus, e a mesa com os pães da presença, que era o símbolo da provisão de Deus e comunhão com Ele. E atrás da cortina ficava o lugar santíssimo, onde o sumo sacerdote só podia entrar uma vez por ano, que era no dia da expiação. E dentro do lugar santíssimo havia o altar de ouro de incenso, associado à intercessão, e a arca da aliança, né, coberta de ouro, e dentro dela tinha o vaso com maná, lembrança do cuidado de Deus, com o povo de Israel no deserto, a vara de Arão que floresceu, o sinal da escolha divina do sacerdócio, e as tábuas da lei, a aliança escrita pelo próprio Deus. E acima da arca havia os querubins, né, simbolizando a presença de Deus e cobrindo o propiciatório, né, que é a tampa onde o sangue era aspergido para expiação dos pecados. E o autor diz que não vai entrar em detalhes porque o foco não é o mobiliário ali, mas o que isso tudo apontava, que nós sabemos, vimos anteriormente, que apontava exatamente para Cristo. E o que isso tudo, né, toda essa explicação, todo esse detalhamento
significa para nós hoje. O tabernáculo, né, com todos os seus objetos e rituais, era um símbolo. Ele apontava para verdades espirituais que se cumpriram plenamente em Cristo Jesus. Deus é santo e separado, não é isso? E a cortina entre o lugar santo e o santíssimo lembrava que o pecado nos separa de Deus. Só o sumo sacerdote podia entrar e apenas com sangue de sacrifício. E Cristo, ele é a luz e o pão da vida. Então, o candelabro e os pães da presença apontavam para Jesus, que ilumina e sustenta seu povo. E Cristo é o novo e vivo caminho para todos nós. Quando ele morreu, o véu do templo, ele se rasgou, mostrando que agora temos acesso direto à presença de Deus. E isso, até lá em Mateus, mostra, no capítulo 27, verso 51, que diz: naquele momento, a cortina do santuário do templo se rasgou em duas partes, de cima para baixo. Então, o sacrifício perfeito já foi feito. Concordam, né? Sim ou não? Então, o propiciatório era coberto com sangue de animais todos os anos. E como o sacrifício de Cristo foi perfeito, ele ofereceu seu próprio sangue de uma vez por todas, e isso é suficiente, e isso já basta. E por fim, a presença de Deus habita no seu povo. Antes, a glória de Deus estava no tabernáculo. Agora, pelo Espírito Santo, ele habita naqueles que creem nele. Amém? Em resumo, o autor de Hebreus está dizendo: você lembra de todo aquele sistema complicado, de todo aquele sistema cheio de regras, com um lugar que só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano? Tudo aquilo era bom, mas totalmente provisório. Era uma figura, era um tipo, ou uma cópia do que estava por vir. Agora que Cristo já veio, aquele sistema não é mais necessário. Ele é o verdadeiro sumo sacerdote, o verdadeiro tabernáculo, o verdadeiro sacrifício. Cristo é esse verdadeiro sacrifício, sacerdote, tabernáculo. E nós, por meio dele, temos acesso direto a Deus, algo que na antiga aliança não seria possível. E quando olhamos aqui para esses versos, a gente vê um sistema de adoração que exigia uma certa distância, um distanciamento. O povo ficava do lado de fora. Os sacerdotes faziam serviços no lugar santo e apenas o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava lá no Santíssimo para poder interceder pelo povo. E isso mostrava claramente: Deus é santo e vocês não podem chegar perto dele por conta do pecado. Mas hoje, em Cristo, a realidade é outra. O véu foi rasgado, não existe mais essa barreira física, e espiritual. E não precisamos de intermediários humanos para chegar até Deus mais. Não precisamos mais disso. Podemos orar, buscar, confessar e adorar em qualquer lugar e a qualquer momento, porque o acesso agora está aberto. E o problema é que mesmo com esse livre acesso, muitos de nós vivemos como se o véu ainda estivesse lá no lugar, como se houvesse ainda essa separação. Ficamos distantes, ficamos frios, achando que precisamos de um momento perfeito ou de um lugar especial para poder falar com Deus. Ou ainda, tratamos o relacionamento com Ele como uma obrigação religiosa e não como uma oportunidade que Ele está nos oferecendo, uma oportunidade de comunhão diária, uma oportunidade de comunhão constante. E a mensagem aqui é: aproximem-se,
pois Deus já abriu o caminho. Se nós estivermos em Cristo, não existe área proibida na presença dele. Valorizem o acesso, pois não devemos esperar pela crise, esperar por crises para buscar a Deus. O sangue de Jesus, ele custou caro para que nós pudéssemos orar nesse exato momento. Pudéssemos parar agora e quiséssemos falar com Deus, orar agora, nós podemos fazer isso. Não existe proibição alguma. Então, vivamos conscientes da presença de Deus, porque antes a glória de Deus ficava num lugar específico. Hoje, Ele habita em nós. Isso muda como vivemos, como trabalhamos, como falamos e até como venhamos a tratar as pessoas, como venhamos tratar aqueles que estão ao nosso lado. E estes versos servem para nos lembrar que, se a antiga aliança, o povo vivia limitado, com cortinas, com regras, hoje nós vivemos convidados a entrar sem medo na sala do trono. E a pergunta prática é: estamos aproveitando esse privilégio? Ou ainda a gente está parado ali, lá de fora, na porta, só observando de longe a forma como Deus age, sem se achegar até Ele, mantendo essa distância como se ainda existisse um véu, mantendo essa distância como se fosse uma fortaleza onde tem duas salas e existe uma parede enorme com um portão de ferro grosso, pesado e difícil de abrir. Como estamos vivendo hoje diante disso, sabendo que o véu já foi rasgado e temos acesso livre. Dos versos 6 ao 10, que diz: quando tudo estava preparado, os sacerdotes entravam regularmente no lugar santo para cumprir seus deveres sagrados. Mas apenas o sumo sacerdote, e só uma vez por ano, entrava no lugar santíssimo. Ele sempre apresentava o sangue do sacrifício pelos próprios pecados e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Com essas regras, o Espírito Santo mostra que o caminho para o lugar santíssimo não havia sido aberto enquanto o primeiro tabernáculo continuava em uso. Essa é uma ilustração que aponta para o tempo presente, pois as ofertas e os sacrifícios que os sacerdotes apresentam não podem criar no adorador uma consciência totalmente limpa. Tratava-se apenas de alimentos e bebidas e várias cerimônias de purificação. Eram regras externas, válidas apenas até que se estabelecesse um sistema melhor. O autor agora, ele está explicando como funcionava o culto na antiga aliança, especialmente no tabernáculo. Os sacerdotes entravam diariamente no lugar santo, para acender o candelabro, trocar os pães da proposição e queimar incenso. E isso era a rotina deles. O lugar santíssimo, atrás do véu, já era diferente. Somente o sumo sacerdote entrava ali, uma vez por ano, como a gente já viu, e no dia da expiação. E ele levava sangue para expiar seus próprios pecados e o pecado do povo. E aqui vemos duas coisas importantes. O acesso limitado a Deus, pois o véu era uma barreira. Necessidade de sangue, porque sem sacrifício não havia aproximação. E o Espírito Santo estava ensinando algo por meio desse sistema. O caminho livre para a presença plena de Deus ainda não tinha sido aberto enquanto tabernáculos e seus ritos ainda estavam em vigor. O véu físico ainda era uma barreira espiritual. Então, o sistema levítico era uma figura, a gente pode até chamar de uma parábola, que apontava para Cristo, apontava para algo maior. E as ofertas e sacrifícios da antiga aliança não limpavam a consciência. Eles tratavam apenas da culpa cerimonial, não do pecado em sua raiz,
não eliminava de vez a situação pecaminosa do homem. Eram regras apenas externas, sobre, como o próprio autor fala, sobre comida, bebida e rituais de purificação com prazo de validade. Serviam para o tempo antes da vinda de Cristo. O autor já vem preparando, o leitor para entender que agora temos um sistema melhor e a nova aliança inaugurada, que é a nova aliança inaugurada por Cristo Jesus. E o texto deixa claro que o culto no Antigo Testamento era provisório. Deus instituiu leis e rituais para ensinar o seu povo sobre santidade, pureza e a necessidade de um mediador. Mas tudo isso não passava de uma sombra, de uma cópia. Não era real, não era o verdadeiro, pois o acesso a Deus era restrito. Somente o sumo sacerdote entrava lá no lugar onde a presença de Deus se manifestava. E isso mostrava que o pecado ainda era essa barreira e algo maior era necessário para romper toda essa separação, para acabar com esse distanciamento. E os rituais já não resolviam o problema, não resolviam o problema. Não resolviam o problema interno do homem. E eles limpavam as pessoas de forma cerimonial, mas não purificavam. E o pecado permanecia. E Cristo, Ele é esse sistema melhor, Ele é o sistema melhor, Ele é o sumo sacerdote perfeito que entrou no lugar santíssimo, só que no lugar santíssimo celestial, com seu próprio sangue, abrindo caminho para o Pai de uma vez por todas. Não podemos confundir símbolos com a realidade. Assim, como Israel tinha ritos que apontavam para Cristo, hoje corremos o risco de achar que práticas religiosas externas, que é ir à igreja, participar da ceia, seguir alguns costumes rotineiros que nós temos de devocionais, a gente pode cair de que isso pode substituir uma vida realmente transformada, pois o acesso a Deus agora é pleno, por causa de Cristo. Não precisamos de intermediários humanos para entrar na presença de Deus. Tudo bem, o véu foi rasgado. Então, a verdadeira purificação ela é interna. Deus não quer apenas uma vida arrumadinha, uma vida arrumada por fora, apenas por fora, mas Ele deseja o coração limpo pela obra de Cristo e guiado pelo Espírito Santo. E se a gente trouxer esses versos para os dias de hoje, a mensagem ela é bem direta. Deus nunca quis apenas rituais bonitos ou hábitos religiosos. O que Ele sempre buscou foi um coração transformado, um coração remido, um coração quebrantado. E na época do tabernáculo, o povo até participava das cerimônias, mas o acesso era limitado. Eles não tinham acesso pleno para ter essa transformação, esse coração quebrantado. E hoje, por causa de Jesus, o caminho está aberto todos os dias, a qualquer hora. E será que temos tirado o verdadeiro proveito desse benefício que recebemos? E muita gente vive, como eu disse, ainda como se o véu ainda estivesse lá, mantendo Deus distante de nós. E acham que precisam por muitas vezes acham até que, a gente tem vários exemplos, inclusive de outras religiões, que acham que precisam de intermediários ou que a fé se resume em cumprir apenas alguns rituais. Não basta só ir ao culto, não basta só louvar, não basta só cantar, não basta só fazer uma oração rápida, precisam de algo mais. Mas o que realmente é que não basta só
fazer essas coisas. Mas o texto de Hebreus ele nos lembra que esses costumes que nós temos, né, de louvar, orar, de fazer até aquela oração rápida antes das refeições, ele mostra que não é suficiente. O texto mostra, nos lembra que esses costumes podem até ser bons, mas não purificam a consciência e nem mudam o coração do homem. O que realmente transforma é nos achegarmos a Deus, se aproximar de Deus com sinceridade, confessar os pecados, depender totalmente e unicamente do sangue de Cristo e o desejo incessante de que o Espírito Santo venha trabalhar em nós, que o Espírito Santo trabalhe dentro de nós. Não é só limpar a parte de fora, é Deus transformar o que está dentro de nós. E, em outras palavras, hoje não precisamos mais esperar um dia específico do ano para nos achegarmos a Deus. A porta está aberta, o véu foi rasgado. A questão é, vamos entrar e ter comunhão com Ele, ou vamos continuar do lado de fora, satisfeitos apenas com a aparência da religiosidade? Estamos satisfeitos apenas com aquele domingo, chega aquele domingo, hoje eu não tenho nada para fazer, vou para o culto, mas se tivesse algo, ia fazer esse outro algo. Durante a semana é muito cansativo ir ao culto, mas eu vou para o pastor depois não estar perguntando por que eu não fui, né? Vai por pura obrigação. Não devemos viver assim. Hoje não precisamos ser tímidos em clamar a Deus por força, por fé, por fortalecimento, para que não venhamos cair nesse tipo de rotina, nesse tipo de sentimento de obrigatoriedade, de estar em um lugar porque preciso agradar alguém, ou porque eu não tenho o que fazer, ou porque eu só gosto, eu gosto de ir lá, se eu, não, eu gosto, é como ligar a televisão e assistir a algum programa preferido. Não, que venhamos realmente, quando nos unirmos em comunhão, buscar a Deus verdadeiramente, juntos, no corpo de Cristo, de uma forma que Ele venha nos fazer, posso dizer assim, flutuar, de uma maneira tão intensa que até minha esposa comentou essa semana, achei interessante, questão de academia, essas coisas. Ela me perguntou, tu se sente cansado quando vai para a academia? Eu digo, extremamente, porque eu saio do trabalho e vou direto para a academia. Mas depois que tu treina, quando tu sai de lá, eu digo, estou novo. Aí ela comentou, o comentário que ela fez, mesma coisa é o culto. Tem dias que eu estou muito cansado e queria ficar em casa. Mas glória a Deus que quando chego na igreja, que o culto começa, renovada, estou viva de novo. E ela só glorifica a Deus. E é isso que deve ser a nossa reunião aqui. Por muitas vezes a gente chega aqui desfalecidos aqui, mas o culto começa, o louvor começa, a adoração começa, as orações começam. Clamemos a Deus para que renove nossas forças para sairmos daqui diferente, que não seja apenas mais um culto. Não é isso? Entrando agora nos 5 últimos versos, do 11 ao 15. Isso aqui acaba. Que diz: Cristo se tornou o sumo sacerdote de todos os... Cristo se tornou o sumo sacerdote de todos os benefícios agora presentes. Ele entrou naquele tabernáculo maior e mais perfeito no céu, que não foi feito por mãos humanas, nem faz parte deste mundo criado. Com seu próprio sangue e não com sangue de bodes e bezerros. Entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e garantiu redenção eterna. Se, portanto, o sangue de bodes e bezerros e as cinzas de uma novilha purificavam o corpo de quem estava cerimonialmente impuro, imaginem como o sangue de Cristo purificará nossa consciência das obras mortas, para que adoremos o Deus vivo, pois pelo poder do Espírito eterno
Cristo ofereceu a si mesmo a Deus como sacrifício perfeito. Por isso, ele é o mediador da nova aliança, para que todos que são chamados recebam a herança eterna que foi prometida, porque Cristo morreu para libertá-los do castigo dos pecados que haviam cometido sob a primeira aliança. Agora, nesses versos, o autor ele mostra que como Cristo é o cumprimento perfeito, o verdadeiro sumo sacerdote e o sacrifício definitivo. Cristo se tornou o sumo sacerdote, entrou naquele tabernáculo maior e mais perfeito no céu. E aqui temos o contraste, né? Enquanto os sacerdotes da lei entravam num tabernáculo terreno, Cristo entrou no verdadeiro tabernáculo no céu, na presença direta de Deus. E esse tabernáculo celestial, nenhum homem jamais será capaz de construir um igual, ou seja, não faz parte da criação física, mas faz parte do reino eterno. Com seu próprio sangue, entrou no lugar santíssimo e garantiu redenção eterna. O sumo sacerdote da lei entrava com o sangue dos animais repetidamente, todos os anos. Cristo entrou uma vez só, não com sangue alheio, mas com seu próprio sangue. E aqui temos um ponto central. O sacrifício de Cristo é suficiente e definitivo para garantir a nossa redenção. Não apenas uma purificação temporária, mas uma redenção, uma purificação eterna. E o autor reconhece que a lei tinha um efeito real, mas cerimonial. O sangue de bodes, bezerros, né? Eles purificavam o corpo. E as purificações do Antigo Testamento tratavam da impureza externa, não da culpa interna. Era como lavar a parte de fora de um copo que está totalmente sujo por dentro. Era basicamente isso. Se o sangue de animais tinha algum tipo de efeito, quanto mais o sangue de Cristo, o Filho eterno de Deus, que se ofereceu voluntariamente. Então, aqui há essa ênfase, e a ênfase é na purificação da consciência. Cristo nos limpa internamente, quebrando a culpa e o poder do pecado, para que possamos servir ao Deus vivo. E esse servir é a adoração e obediência genuína, não apenas rituais, a rotina, a religiosidade, como falei com os irmãos. Ele é o mediador dessa nova aliança. Cristo é o intermediário definitivo entre Deus e o homem. Sua morte teve um efeito retroativo e pagou pelos pecados cometidos sobre a primeira aliança e, ao mesmo tempo, garantiu a herança eterna para os que nele creem. A salvação prometida no Antigo Testamento é recebida plenamente por meio de Cristo Jesus. E salvação não é por ritos, mas por Cristo. Não existe mais necessidade de mediadores humanos, nem templos específicos. O acesso a Deus é aberto através de Cristo. Não existe mais essa de ter, a gente pode dizer assim, eu até falei lá na Cidade Verde, não existe essa de ter um pastor de estimação, né? Porque existem pessoas, né, que eu conheci, pessoas que se desagradam de um certo pastor, não por ele não ser um homem de Deus, mas por pura picuinha, ou seja, um desafeto que até mesmo foi causado por uma palavra verdadeira, uma palavra sincera, que o desagradou aquela pessoa e acaba criticando aquele pastor, dizendo: eu gostava mais do pastor anterior, esse daí é muito chato. Né? E por muitas vezes deixam até a congregação por conta disso, para buscar algum pastor que venha lhe afagar, lhe agradar. Né? E essas pessoas ainda não, o que a gente pode dizer sobre essas pessoas é que elas ainda não entenderam que
a obra é completa e suficiente. E o perdão, né, ele não depende do desempenho de pastor A, pastor B, mas sim depende do sangue de Cristo Jesus, da palavra verdadeira, né? Não depende do desempenho de pastores que venham afagar o nosso ego. E isso que nos liberta da insegurança espiritual. A adoração agora, ela é vida transformada. Não é só ir à igreja ou cumprir a nossa rotina diária. Bateu o ponto lá, vou para a igreja e bateu o ponto. Pronto, só fiz isso. Não fez nada. Então, além de tudo isso, não é só bater o ponto, mas é servir a Deus com uma consciência transformada e limpa e purificada. Porque Cristo é o único mediador. E isso exclui qualquer outro intercessor no sentido sacerdotal. E ele é suficiente. E o autor de Hebreus nos mostra que todo o sistema religioso do Antigo Testamento era só isso, apenas uma cópia do sacerdócio supremo que é de Cristo Jesus. Cristo não levou sangue de animais, mas seu próprio sangue, repito, torna a repetir. E isso bastou, foi suficiente para todo o sempre. E o efeito do seu sacrifício não é só limpar a nossa ficha diante de Deus, mas também purificar e transformar, libertar e nos tirar de toda a culpa e transformar a nossa vida. É por isso que Ele é o mediador da nova aliança, garantindo a salvação e a herança eterna para todo aquele que confia nele. E diante de tudo isso, temos hoje o libertador do véu, Cristo, o mediador da nova aliança. Antes, vivíamos como pessoas sem um alvo, né? Vivíamos caminhando sem direção. Nossos esforços eram voltados para as coisas do mundo, digamos assim, mas tudo era sem propósito. Olhando para trás, analisando a mim mesmo, eu vejo o quanto me dediquei a tantas coisas sem propósito algum, que hoje, olhando para trás, eu perdi total interesse, coisas que eu amava, dizia que amava de coração. Por quê? Era dedicação sem um alvo, era dedicação sem propósito. E dentro de nós, antes havia como que um antigo templo, né, cheio de ritos. Nós tínhamos nossas próprias rotinas, criávamos os nossos afazeres diários e tínhamos nossos véus, né, as nossas próprias regras que mais pesavam do que nos libertavam. E o sangue, né, de bodes e bezerros era derramado, mas ainda assim, eu posso dizer que anteriormente esses sangues e bodes de bezerro eram derramados, mas ainda assim nosso coração continuava preso sem a verdadeira paz, nunca satisfeitos. A gente sempre desejava mais, mas nunca se preenchia. Era como seria como andar no deserto, né, debaixo de um sol escaldante, com os olhos ardendo de tão cansado, até que de repente, como alguém que acorda do nada, como alguém que desperta, percebemos Deus nos carregar. Isso foi na conversão, aquele momento precioso que caímos em si, sobre o que é real. E nos braços dele, ao olhar para o mundo, né, o mundo parecia morto. Isso eu estou falando é porque é uma análise minha, da minha experiência pessoal. Foi o que veio na minha mente enquanto eu estava pregando lá, na Cidade Verde, mas na hora de montar a pregação, isso não veio. Veio no final da pregação. Esse sentimento, esse pensamento.
Como eu disse, era comandado no deserto, debaixo do sol escaldante, como os olhos ardendo de cansaço, até que de repente percebemos Deus nos carregar. E nos braços dele, o mundo parecia morto, já não servia mais. Já não apetecia mais os meus olhos. E não deve apetecer mais os nossos olhos. E ao mesmo tempo que isso vinha acontecendo dentro de nós, dentro de mim, algo novo vinha surgindo. Eu não sabia o que era, não entendia direito ainda. Pois nosso corpo, estava ali em seus braços e não nos deixava cair. Porque a transformação prometida, que Ele prometeu desde a fundação do mundo, acontece ali, na nossa conversão, na nossa transformação. Estava acontecendo e continua acontecendo. É assim que as coisas me parecem acontecer. É como eu penso, é a maneira como eu vejo acontecer, a maneira como eu vejo Deus agir. É assim que penso ser o momento do nosso despertar, quando estávamos dormindo, quando estávamos mortos. Então, naquele momento a gente sente uma mão nos tocar, a mão daquele que entrou no Santo dos Santos, que não foi feito por mãos humanas, e é aquele que estava conosco quando ninguém mais estava, nos momentos, aqueles momentos de solidão, aqueles momentos que a gente mesmo só queria ter silêncio e paz. Ele veio, nos toca e nos traz vida melhor e nos traz vida verdadeira. Aquele que criou o céu e o mar rompeu o peso das antigas leis. Mostrou que tronos, reis e altares caem diante de um único nome. E é por amor, por puro amor, puro e simplesmente amor, que ainda existimos. É por esse amor que ainda estamos aqui. E hoje sabemos que renascemos em Cristo, como o cego de Jericó, que voltou a enxergar. Estávamos cegos e hoje enxergamos a verdade. Ele nos ouve quando nos ajoelhamos, quando pedimos perdão e quando deixamos para trás o homem que era um homem sem um alvo para alcançar. Parafraseando aqui uma letra do cantor Felipe Ramos. Essa frase veio na minha mente, eu coloquei aqui, pastor. Eu gosto dessa música. Eu não lembro nem o nome da música, mas a música é fantástica. E esse trecho me chama muita atenção quando ele diz: o homem sem um alvo para alcançar. Ou seja, quando deixamos para trás aquele homem que vivia sem propósito, Deus nos ouve. Na nova aliança não é mais o sangue de animais que purifica, mas o sangue eterno que alcança até a nossa consciência, as entranhas da nossa alma, é onde ele alcança. E agora sabemos que o Deus vivo segura nossa mão, segurou nossa mão naquele momento. Ele entrou de uma vez por todas no Santo dos Santos, não com sangue de outros, mas com seu próprio sangue, e com isso nos trouxe redenção eterna. Grande é o nome de Cristo, porque quem se humilha, como Jó, será levantado do pó. Até rimou. O poder do sangue do Cordeiro nos conduz da morte para a vida, do falso para o real, do peso da lei para a glória da graça. Toda a glória seja dada ao nosso Deus. Amém? Eu finalizo por aqui. Eu agradeço mais uma vez pela oportunidade em nome de Jesus e passo a palavra ao pastor Sérgio para encerrar.